A gente vai dar Não. continuidade. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar continuidade aqui no evento, ainda com o tema de energia renováveis, né? A gente vai agora continuar na solar, só que agora vai ser a fotovoltaica, né? Aí o Vinícius agora vai comentar um pouco com vocês. Hoje agora a gente vai falar do nosso palestrante, o Matheus Primo. Ele inclusive já foi um discente nosso e ele vai falar sobre micro e mini geração fotovoltaica. Ele trabalha na Engie Pontal, que inclusive é uma empresa que já empregou bastante alunos nossos. Podem colocar Matheus. Pode falar, Matheus. Deu uma travadinha aqui. Vinícius, estou online? Isso. É que tá travando um pouquinho a sua, mas continua falando para ver. Eu acho que agora vai dar uma melhorada. Ok, vocês estão me escutando bem? Tá travando um pouco a sua tela, mas a gente tá Escutando escutando bem? agora. Sim, a gente tá escutando, só que só tá travando um pouco a sua tela. Tá ok. Tá. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius. Eu vou mudar para os dados móveis do celular. A internet vai ter uma qualidade melhor, tá ok? Tudo bem. Beleza. Pode me esperar alguns Tranquilo. segundos aí? Sim. Sim, a gente espera sim. Se quiser me retirar da tela, para conversar um pouquinho com o pessoal aí. Tá bom, vamos retirar então. A gente só tá com um problema técnico rapidinho, que a gente não achou que ia acontecer esse problema na internet, mas coisa de alguns minutinhos já volta. Será um pouco agora, né? Deixa eu ver aqui já, ajudar na configuração. Agora à noite só tem mais também o da Biogás, né? Que vai ser da Versa. Também bem legal. Começa às 6, né? 6 às 7, né? 19 que vai começar. 19. A gente vai ter o intervalo agora, né? E aí depois a gente já coloca. Bom, voltou aí. Tá me ouvindo melhor? Sim. Agora. Bom, Dados móveis. Plano, internet, tranquilo. maravilhoso. Vamos então sair aqui e deixar você apresentando. Já vou Ok. colocar sua. Já tirar a gente também. Ao vivo, Vinícius, posso começar? Pode sim. Posso começar, senhores? Pode sim. Obrigado. Boa tarde a todos, engenheiros, futuros engenheiros, alunos, professores, pessoas interessadas que estejam aqui assistindo hoje esse evento do curso de Engenharia de Energia. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que está tirando um tempo para prestigiar esse evento que está acontecendo ainda online, em função da pandemia. Hoje nós vamos falar sobre um tema com o qual eu trabalho, micro e mini geração solar fotovoltaica. Na verdade, eu trabalho muito mais com micro geração do que com mini, mas é um tema que a gente tem um pouquinho de
de conhecimento para poder, pelo menos, explanar para vocês algumas coisas. A gente vai falar de projeto, instalação e faturamento. Conforme o Vinícius já me apresentou, meu nome é Matheus Santos. Eu sou engenheiro de energia, me formei em 2018 pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Rosana. Tenho 25 anos, sou casado com essa linda mulher aí, conforme vocês estão vendo a minha tela. Tenho um filho lindo também e trabalho há 2 anos e 7 meses, praticamente desde que saí da faculdade, na Engie Pontal Engenharia e Comércio, que é uma empresa aqui da região, do Pontal do Paranapanema, e desde o início trabalho com energia fotovoltaica. Esse é o escopo da nossa apresentação, dessa apresentação de hoje. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema. Muitos de vocês, acredito que estejam assistindo, que sejam alunos. Talvez eu vou estar chovendo no molhado em alguns pontos, mas, pelo menos para mim, particularmente na minha graduação, não teve tanto assunto aprofundado no tema de energia solar fotovoltaica. Então, eu acredito que seja relevante fazer uma certa introdução sobre isso. Falar sobre princípios de projeto, aspectos de instalação e faturamento e perspectivas futuras, que é um tema bastante que está bastante em alta agora, o faturamento da energia, porque tem um novo projeto de lei que pretende mudar todas as regras aí da micro e mini geração distribuída. Nem todas, na verdade, algumas mais importantes. Bom, vamos lá, a introdução. Princípio de funcionamento é o efeito fotovoltaico, como muitos de vocês já sabem disso. O que é o efeito fotovoltaico? É o aparecimento de uma tensão elétrica nas extremidades de um material semicondutor, de uma junção de um material semicondutor, feito muito comumente de silício, que é um material muito abundante e tem características elétricas e mecânicas boas para aplicação, por isso é usado o silício. Poderia ser usado um outro material, assim como é usado, mas o mais usado é o silício. Então, ao incidir a radiação solar nessa junção desse material, e esse material é feito de 2 camadas, os dois de silício, a base de silício, porém um dopado com um material com excesso de elétrons e outro com falta de elétrons. Esse com excesso de elétrons é o silício do tipo N, negativo, né, excesso de elétrons, e o outro é o silício do tipo P, positivo, com falta de elétrons. Geralmente o material usado, que a gente chama de dopagem, né, na dopagem do silício do tipo N é o fósforo, e o material usado na dopagem do silício do tipo P é o boro. Justamente porque o fósforo tem um elétron a mais na sua estrutura e o boro tem um elétron a menos na sua estrutura. O fósforo intrínseco, né, e o boro intrínseco. Então, eles são misturados aí nas camadas do silício para poder gerar esse efeito fotovoltaico quando incidida uma radiação solar nessa junção. Aqui nessa figura anterior, vocês podem ver que ainda existe uma pequena separação. O silício do tipo N ainda não está em contato com o silício do tipo P. Quando esse material é colocado em contato, existe uma difusão dos elétrons livres do lado N para o lado P. Essa é uma corrente de difusão de elétrons. Ou seja, os átomos ali de fósforo com excesso de elétrons vão perdendo elétrons e esses elétrons vão se difundindo no silício do tipo P, ocupando as lacunas, as faltas de elétron que existem nesse material. Mas isso não ocorre indefinidamente, porque senão todos os elétrons livres aí no silício tipo N se difundiriam para o lado P, mas isso não acontece indefinidamente. Por quê? É criada aí uma região de depleção. Nessa região de depleção, onde vocês podem ver, é bem na área de junção do material, o que acontece? Os átomos de fósforo, que originalmente têm um elétron livre, perdem elétrons para o lado P. Ou seja, eles intrinsecamente tinham um elétron livre e agora não tem mais. Então, eles se tornam íons
positivamente carregados, porque perderam elétrons. E os átomos de boro, que intrinsecamente tinham um elétron faltando, agora não tem mais. Então, eles ficam eletricamente, ficam com sobra de elétrons. Então, viram íons negativamente carregados. Resumindo, desculpem a embromação. Aí, na região de depleção, os átomos de fósforo ficam positivamente carregados, porque perderam um elétron, e os átomos de boro ficam negativamente carregados, porque ganharam um elétron do lado de cima. Isso cria um campo elétrico aí na região de depleção. E esse campo elétrico é a força que se opõe à corrente de difusão dos outros elétrons livres aí do lado P para o lado N. Então, essa corrente de difusão acontece de uma certa forma que vai se equilibrando com esse campo elétrico, fazendo força contrária para evitar maior difusão. Então, chega um momento que isso se equilibra. A força do campo elétrico que se opõe à corrente de difusão se equilibra com essa corrente de difusão. E fica num estado de equilíbrio. Ao incidir a radiação fotovoltaica nessa junção, acontece que os elétrons que estão ali nessa região de depleção, não existem nem elétrons livres, nem buracos livres, porque os elétrons ocuparam os buracos ali na região de depleção. Ao incidir a radiação, esses elétrons são, através da ação desse campo elétrico, que está orientado aí das cargas positivas para negativas, isso convencionalmente, né, que a gente sabe, vai fazer esses elétrons e esses buracos saírem da região de depleção. Ele empurra, a direção do campo elétrico empurra os elétrons ali que vão gerar pares de elétrons e lacunas, os elétrons para cima e as lacunas para baixo. Isso faz o seguinte efeito. Em cima do material, na sua extremidade superior, conforme vocês estão vendo aí na imagem, vai sendo acumulado, vão sendo acumulados os elétrons e na parte inferior vão sendo acumulados as lacunas. O elétron anda para cima e a lacuna anda para baixo, aí na estrutura do silício tipo P, do silício tipo N e do silício tipo P. Conforme vocês podem ver aí agora na imagem seguinte. Em cima temos um acúmulo de elétrons e embaixo um acúmulo de lacunas. E o que é isso para nós? É uma tensão. É uma diferença de potencial elétrico, onde tem mais e onde tem menos. Então, isso na incidência de radiação solar. Se não tiver a incidência de radiação solar, esse efeito não acontece. Mas uma vez que acontece, então nós temos uma tensão gerada aí na junção PN. Como que a gente faz para aproveitar? Liga uma extremidade na outra, conforme vocês podem ver agora nessa imagem. Ligando uma extremidade à outra através aí de um equipamento que está produzindo luz, que é essa lâmpada aí, os elétrons que estão acumulados em cima vão seguir pelo filamento, vão passar pela resistência aí da lâmpada e vão executar um trabalho luminoso, nesse caso. Poderia ser um motor de corrente contínua, porque a corrente aí é contínua nesse caso, né? Motor ou qualquer outro equipamento elétrico. Mas nesse caso ele executa um trabalho luminoso. Então os elétrons perdem um pouquinho de energia ali para executar esse trabalho luminoso. E seguem pelo fio até a parte inferior da célula, aonde os elétrons que estão ali transitando vão se recombinar com os buracos que estão acumulados embaixo, com a falta de elétrons que está acumulado embaixo. Se a incidência de radiação for contínua, esse processo de geração de tensão e de corrente elétrica através de um filamento aí é contínuo também. Se não existir mais a radiação, cessa também a corrente elétrica e a tensão aplicada nos terminais. Isso que eu acabei de mostrar para vocês é a célula fotovoltaica teórica, não é? E as células fotovoltaicas reais? Aqui a gente tem uma imagem, conforme estão vendo aí. Eu espero muito que estejam vendo, porque eu já estou aqui há 10 minutos apresentando e não estou me vendo. É uma forma diferente de apresentação que eu estou fazendo hoje. Essa célula, uma
célulazinha do painel fotovoltaico convencional que a gente conhece. O painel fotovoltaico convencional é feito de várias dessas células aí. Eu vou aproximando aqui a imagem para vocês conseguirem ver um recorte transversal dessa célula. Ó, conforme vocês podem ir vendo aí, ó. Estão seguindo as imagens. Conforme já é possível ver aqui, vocês devem estar reparando que essa célula tem o tipo N de silício mais estreito do que o do tipo P. Isso tem um motivo e uma razão bastante lógica e prática, né, para nós da engenharia. Olha aí. Que é o seguinte: do tipo N, é um material mais fino, porém com uma densidade de átomos de fósforo muito maior, ou seja, uma densidade de elétrons livres maior. E o material do tipo P é um material mais espesso, porém com uma densidade menor de elétrons livres. Tem uma dopagem numa proporção um pouco menor do que o do tipo N. Isso acontece por quê? A região de depleção criada nesse caso é muito maior, porque os átomos, os elétrons livres da região do tipo N têm que caminhar, têm que fazer um caminho maior em direção ali à parte inferior da célula para encontrar as lacunas, porque tem uma dopagem menor, uma densidade menor de lacunas aí. Então, a área de depleção é maior. Por que é feito isso? É óbvio, nenhum ponto é sem nó na engenharia. Porque ao incidir a radiação solar nessa área maior de depleção, vão se gerar pares de elétrons lacuna em muito maior quantidade do que na célula teórica que a gente acabou de ver. Então, tudo isso é feito, resumindo, para gerar maior tensão e, consequentemente, gerar maior corrente elétrica, gerar mais energia. Traduzindo, né? Aqui vocês podem ver uma célula real. A parte de cima, conforme eu já mostrei para vocês, é a parte negativa da célula. E a parte de baixo é a parte positiva. Aqui vocês podem ver, aqui, ó, ele está saindo um contato da parte superior para a parte inferior da célula seguinte. O que é isso aqui? Uma ligação em série de células. E isso acontece através de todas as células que formam o painel fotovoltaico. Certo? Vamos lá. Desculpa, galera. E quais as aplicações civis mais comuns desse painel? Deixa eu pegar minha garrafinha de água aqui. A minha garrafinha. Não estou me vendo mesmo. E quais as aplicações civis mais comuns desses painéis? Vamos lá. Sistemas de bombeamento através de energia solar. Os painéis aí, conforme vocês estão vendo na imagem, aqui, geram a energia necessária para movimentar uma bomba. Essa energia não vem diretamente do painel, ela passa por um controlador para condicionar essa energia para que ela possa ser aplicada aqui nesse motor, nesse equipamento eletromecânico que vai bombear a água aqui para cima da caixa. Nesse caso, vocês estão observando que não tem baterias, né? Se precisar de água à noite, a bateria é a caixa, né? Desculpa, acho que estou confuso. À noite não vai ter geração, portanto não vai ter bombeamento, obviamente. Porém, o que foi bombeado durante o dia, vocês já dimensionam a placa aqui para encher a caixa totalmente durante o dia, e essa caixa vai ser a bateria, porque a finalidade desse sistema é bombear água, então uma água armazenada é o armazenamento necessário, não precisa de bateria. Sistemas desconectados da rede, sistemas off-grid. O painel fotovoltaico aí, através de um controlador de carga, o controlador de carga vai condicionar a energia gerada pelo painel para poder carregar adequadamente essas baterias. E essas baterias, uma vez carregadas, vão
fornecer energia. Se você tiver equipamentos em corrente contínua, pode usar diretamente da bateria, dependendo se for 12 volts ou 24 volts. Mas, se for para usar em equipamentos que a gente tem dentro de casa, normais, vai precisar de um conversor DC-AC, que é um inversor, nesse caso off-grid, não precisa da rede para funcionar. Ele é autocomutado. A grande maioria dos inversores off-grid, desses mais simples e mais baratos, ele tem um sinal de onda quadrada. Tá? Ele transforma lá a corrente contínua em sinal pulsante através de redes de diodos e tiristores. E vai fornecer a energia em corrente alternada para a sua casa. Energia gerada em corrente contínua pelo painel, através do controlador de carga, baterias e inversor, vai fornecer em corrente alternada para casa. Esse sistema, já adiantando, é aplicável? É muito aplicável. Só que, em razão de existir a on-grid, que a gente já vai falar, não compensa para lugares onde tem rede, porque o custo de energia é muito maior. O custo por unidade de energia gerada. Essas baterias têm várias características próprias das baterias, né? Que aí a gente tem muitas mudanças no mercado, mas ainda hoje você precisa trocar essas baterias a cada 5 anos, 10 anos, depende da tecnologia. Então acaba ficando caro. Então o que a gente vai focar conforme o título aí da palestra também, são sistemas conectados à rede, sistemas on-grid, onde você gera a energia durante o dia, não tem baterias. Se você estiver consumindo no mesmo horário da geração, ok, e vai sobrar ainda, essa sobra é injetada na rede, medido por um medidor de energia bidirecional, que mede o que você injeta e o que você consome da rede, no período que não tem sol, né? À noite, finais de tarde, começos das manhãs, você consome da rede. A rede funciona para você como uma bateria infinita. Vamos lá. Eu não vou adiantar, já estou adiantando conteúdos à frente. E o que regulou esse sistema on-grid? Não é à toa que você pode ir lá e acessar a rede da concessionária sem avisar ou sem ter uma regulamentação. Precisa ter uma regulamentação. Antes de 2012, não se podia fazer nada parecido com isso que eu acabei de falar para vocês, com relação aos sistemas on-grid. Então, em 2012, veio a Resolução Normativa 482, que foi atualizada pela 687, mas o grande marco regulatório foi a 482 de 2012, que estabeleceu o que é micro e mini geração e também o sistema de compensação de energia, pelo qual acontece essa compensação que eu falei para vocês. Então, o que é micro e mini geração? Microgeração são as centrais geradoras, sejam elas fotovoltaicas, eólicas, hidrelétricas pequenas, né, que sejam até 75 kW. Passou disso, não é mais microgeração. E não pode mais ser enquadrado também, consequentemente. E mini geração é de 75 kW para cima até 5 megawatts. Passou disso também, aí você já vai ser enquadrado. Quem quiser um empreendimento maior que 5 megawatts já vai ser enquadrado como central geradora. Tem uma burocracia muito maior, você tem um custo financeiro muito maior também associado, mas a micro e a mini geração veio para viabilizar muitos projetos e muito investimento para que os pequenos consumidores pudessem gerar sua própria energia e poder fazer o abatimento através do sistema de compensação. E esse sistema de compensação foi feito no modelo net metering, que foi importado da Alemanha, que é justamente acontece conforme eu já falei para vocês, né? Você injeta energia na rede durante o dia, durante a noite você consome, e ao final do mês, porque o ciclo de faturamento de uma distribuidora é mensal, vocês vão ter o balanço entre o que injetou na rede e o que consumiu da rede. E aí você, se consumiu mais, vai pagar a diferença, se consumiu menos, vai ser gerado um crédito que pode ficar acumulado para você até 60 meses, segundo a Resolução Normativa 482. E esse sistema foi implementado de 3 maneiras. O primeiro deles é o autoconsumo remoto. Esse é o mais comum e o que a gente mais vê que são aplicáveis para os pequenos, para os microconsumidores, né?
para os sistemas de microgeração, perdão. Consiste no quê? Um consumidor pode instalar uma central geradora, seja ela de qual tipo for, no seu empreendimento, na sua residência, comércio ou indústria, e pode direcionar, se houver excedentes, pode direcionar esse excedente do mês para outras unidades que estejam na mesma titularidade. Se for um CNPJ, que esteja no mesmo CNPJ, se for um CPF, que esteja no mesmo CPF. Isso é uma vantagem muito grande, porque você não precisa instalar várias centrais, você instala uma só e direciona o crédito para as outras. Isso diminui muito o seu custo de implementação dos projetos, né? A segunda forma é a geração compartilhada, que a gente pode associar aí com consórcios e cooperativas, onde os cooperados ou os sócios da cooperativa se juntam, né, para financiar um sistema, e a geração desse sistema vai ser rateada entre os participantes conforme pré-determinado por eles mesmos, em acordo juntamente com a distribuidora. E múltiplas unidades consumidoras. Seria o caso aí dos condomínios. Condomínios onde o condomínio pode lá instalar um sistema em nome do condomínio e distribuir entre os condôminos, de acordo com uma porcentagem pré-determinada pelo próprio condomínio. Então, essas são as 3 formas de que acontece o sistema de compensação de energia. Esse gráfico aqui que vocês veem aqui à direita da tela, ou à esquerda de vocês, não tenho certeza, espero que à direita, senão vai inverter os números. Representa o crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Aqui está incluso também, essa parte aqui em amarelo, a geração centralizada, tá? Mas como vocês podem ver aqui, em setembro de 2021, 65% de toda a potência instalada no Brasil de energia solar fotovoltaica é de geração distribuída, tá? Conforme aqui a legenda, aqui embaixo. No ano de 2012, nós tínhamos só 7 megawatts de potência instalada. Se vocês observarem essa curva aqui e traçassem uma linha de tendência, vocês vão ver que é uma parábola. E essa parábola ainda está em aceleração. Eu não tenho os dados aí de outubro e de novembro, mas subiu bastante já desse número que está aqui. Então, de geração distribuída, nós temos mais de 7 megawatts de potência instalada. Para vocês terem uma ideia, Itaipu são, se eu não me engano, 13 megawatts. É meia Itaipu de geração distribuída fotovoltaica. E esse outro gráfico aqui mostra em números a quantidade de sistemas de acordo com o setor, em número de sistemas e em potência instalada, aqui à direita. Em número de sistemas, a gente pode ver que o setor residencial, esse amarelo aqui, residencial, é muito mais representativo que os outros. 75% desses 611 mil são sistemas residenciais, o que mostra que o pequeno consumidor tem muito interesse e tem muitas vantagens com esse sistema. Seguido aí do setor comercial e serviços. Esse azulzinho aqui, 14,5%. Já em potência instalada, esses dois, vocês observam aqui que se equivalem praticamente. Ficam bem próximos, 41% para residencial e 35% para comercial. Isso acontece por quê? É natural. Um sistema comercial ou de serviços, naturalmente tem um consumo muito maior, então o sistema é muito maior individualmente do que um sistema residencial, que apesar de ter um número muito maior de residenciais, a potência é menor. Então, em potência instalada, praticamente eles estão aqui quase que igualados, mas a residencial ainda ganha. Depois, logo em seguida, vem o terceiro aqui, o setor rural, em seguida, indústria. Serviço público também e iluminação pública. Nisso vocês percebem a importância já e a dimensão da geração distribuída fotovoltaica no Brasil, né? E a importância do engenheiro e de uma equipe... Eita, nós!
Um segundo só, pessoal. É que meu computador tá ficando com a tela escura, eu acho que vocês não veem, mas eu vejo. Eu preciso colocar ele para carregar aqui, senão vai cair a apresentação aí. Desculpa aí, pessoal. Pronto. Peço desculpas mais uma vez. Então, hoje em dia, justamente pelo crescimento aqui de mercado, da quantidade de instalações, isso virou um negócio muito em alta, em ascensão ainda e muito rentável. Então, naturalmente, quem tem espírito empreendedor entrou nessa onda, mesmo que não fosse da área, mesmo que não tivesse conhecimento técnico, muitas vezes, não, nem todos os casos, e acabou que virou uma, um mercado tão impregnado que você encontra de tudo no mercado. E muitas das vezes, sem qualidade. Então, um engenheiro e uma equipe bem qualificada é fundamental para garantir eficiência do sistema, que ele gere dentro do programado, porque é isso que o seu cliente precisa, e segurança, para garantir a segurança de pessoas, de equipamentos, mas principalmente da integridade das pessoas, porque uma falha nesse tipo de sistema, que trabalha aí com tensões altas na parte CC, e pode, dependendo do erro e da gravidade, pode vir a gerar incêndios ou consequências piores, pode ter muitos danos para as pessoas. Então, um engenheiro qualificado, um engenheiro e uma equipe qualificada é fundamental. E nisso entra também a fiscalização do CREA. Para isso é importante. O CREA, o nosso conselho de classe, para fiscalizar esses profissionais que, para um sistema ser homologado, um sistema fotovoltaico, é necessário uma ART. Nem todos os engenheiros pensam dessa forma. A grande maioria, reformulando, a grande maioria dos engenheiros é respeitável, é bastante comprometida e é bastante responsável. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem engenheiros que assinam projetos para os quais eles não praticamente nem sabem do que estão acontecendo. Então, isso representa um sério risco para a sociedade. E isso pode gerar alguns problemas, conforme as imagens que eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês tomarem ciência do que pode acontecer. Aí, ó, módulos fotovoltaicos que pegaram fogo, talvez por ter andado em cima, talvez por ligação errada, por conexão mal feita ou gambiarras na conexão. O inversor pegou fogo também. São várias as causas. Nem sempre são falhas técnicas ou negligências técnicas. Pode acontecer também de forma natural isso, mas a negligência técnica é uma das causas que sim, tem bastante relevância nisso. Aí vocês podem ver um cabo. Esses cabos aí, nem todos vão saber, mas são da parte de corrente contínua do sistema, tá? Tem um positivo e um negativo aí. E o negativo, que é o preto, está em contato com a carcaça ali. Esses fios que vêm das placas vêm geralmente em alta tensão, assim, relativamente alta tensão, 600 volts até uns 900 volts. Então, tomar um choque de corrente contínua de 600, 900 volts não é bacana. Não mesmo. Aqui vocês podem ver uma outra gambiarra. E equipamentos de baixa qualidade também que, para eles serem aprovados, eles têm que passar por normas. Mas a gente sabe que ainda existe no mercado alguns equipamentos que passam pelo crivo das normas, mas que não têm toda essa qualidade, que podem gerar também transtornos e todo essas falhas aí.
Essa era a introdução que eu gostaria de fazer com vocês, espero que não tenha ficado muito confuso. Agora, entrando em princípios de projeto. As etapas de um projeto fotovoltaico, um projeto de geração distribuída fotovoltaica, primeiro deles, e muito importante, levantamento de demanda e consumo da unidade consumidora. É a base, né, para você dimensionar, para saber qual a potência do bloco gerador que você precisa. É a base. Fundamental, né? Levantamento das condições do recurso solar na região. Outro item fundamental também. A geração é diretamente proporcional à irradiação, né? Então, tem lugares onde a irradiação é maior, tem lugares onde é menor. Então, o levantamento dessas condições do recurso solar na região onde se pretende instalar é fundamental também. Visita e vistoria técnica. Todos esses itens que eu estou falando são fundamentais. É onde você vai coletar os dados do local onde você pretende instalar para poder dimensionar corretamente módulos, inversores e tudo mais. É ali onde você vai ver aonde você vai instalar, o que vai precisar, se precisa fazer reforço, esse tipo de coisa. Todos esses itens a gente vai falar em maiores detalhes nos slides à frente. Dimensionamento e orçamento. Só aqui que vem o dimensionamento e orçamento. Depois de levantado demanda e consumo adequadamente, depois de levantado condições de recurso solar, visita e vistoria técnica, aí vem o dimensionamento e o orçamento do sistema. Aprovação de orçamento e documentação. Essa aprovação de orçamento e documentação é uma etapa que, para quem deseja empreender, eu aconselho que siga. Por quê? Quando você faz um orçamento, um dimensionamento e um orçamento, muitas vezes, daqui 2 anos, você vai oferecer uma coisa para o seu cliente que você e ele, naquele momento, estão em acordo que é o necessário para suprir a necessidade dele. Mas daqui 1 ano ele pode chegar para você e falar, não foi isso, não era isso que você me falou no começo. Então, é importante você documentar a aprovação desse orçamento. Pré-instalação e instalação. É aqui onde você vai fornecer dados para a equipe de instalação. A gente, engenheiro ou os técnicos, vão fazer mais a parte de escritório, né? Normalmente. Eu mesmo, na verdade, já fiz parte de instalação também. E é uma experiência muito boa para ver como é que é as coisas no campo de verdade. Se a gente não for para o campo, a gente não sabe como que é, e às vezes a gente toma decisões que estão alheias à realidade das coisas. Então, ir para o campo também é uma boa. Aconselho. Às vezes, se tiverem oportunidade, vão para o campo, vejam como é que são as coisas. E a homologação do sistema. Tudo isso tem uma papelada para você mandar para a distribuidora, para ela homologar o seu sistema e você poder usar a rede deles. Aí entramos agora no levantamento de demanda e consumo da unidade consumidora. Quando a gente vai tratar de sistemas fotovoltaicos on-grid, a gente fala de unidade consumidora. Por quê? Qualquer instalação que você for fazer é no mercado regulado. Então, tem uma unidade consumidora cadastrada lá na distribuidora associada ao local que você pretende instalar, que geralmente já tem todos os dados que você precisa, todos não, uma boa parte dos dados que você precisa para fazer o orçamento e para ter uma base de dimensionamento. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fatura de energia da Engie Pontal, que está na titularidade do meu patrão, o senhor Pedro Sérgio Pimenta. A Engie Pontal é a empresa que eu trabalho, conforme eu falei no início, tá? Aqui, a gente tem os dados da unidade. Olha aqui, endereço, CPF, CNPJ, que não devia estar aparecendo aqui. Eu peço à produção que depois, na edição do vídeo, tentem tirar isso aqui, me passou despercebido. Eu peço perdão. Aqui vocês têm o número do medidor, vocês têm se aquela instalação é trifásica, bifásica ou monofásica. Vocês têm a tensão de atendimento aqui, 127 a 220 volts. Vocês têm os limites adequados de tensão. Aqui, ó, se ele te fornecer, se
na sua fase neutro, em 127, a rede tem que te fornecer 116 até no máximo 133. Se estiver fora disso aqui, pode ocorrer de queimar algum equipamento seu, e se você constatar que está fora disso aqui, você pode entrar pedir um laudo de um engenheiro habilitado, ou você mesmo fazer um laudo, né? Estou falando para futuros engenheiros, e ser ressarcido por isso, porque a distribuidora é obrigada a te fornecer dentro desses limites. Isso é bom para quem faz consultoria, tá? Aqui tem muitos dados que são úteis para quem faz consultoria. E a gente tem a leitura feita, aqui a leitura anterior. Essa unidade aqui já tem um sistema instalado, tá? De geração distribuída. Aqui se fosse uma unidade comum, não teria essa energia injetada, ok? Mas aqui tem. Aqui tem a leitura anterior e tem a leitura atual. Esses números aqui, tá, 5.000, 5.700, é porque o medidor é acumulativo. Então, a leitura desse mês, 5.700, menos a leitura do mês anterior, 5.512, é o que foi consumido nesse ciclo de faturamento, compreendido aqui entre dia 5/8 e dia 6/9. 32 dias de período de faturamento. Aqui a gente tem o detalhamento da conta, o que foi consumido da rede e as tarifas de fornecimento, pelas quais você paga, incidem impostos, incide iluminação pública, PIS, COFINS, ICMS, os impostos, né, que a gente paga. Opa. O valor da conta. Então, aqui estão informações que você necessita para colocar no seu orçamento, né? Você precisa de ter esses dados aqui para fazer o orçamento. E o dado mais importante da fatura, no nosso caso, o histórico de consumo. A fatura te dá um histórico de consumo de 12 meses. Aqui a gente tem de setembro de 2021 até setembro de 2020. Por que isso aqui é bom? Esse histórico de consumo representa todos os hábitos de consumo desse consumidor nesse período de 12 meses anteriores, ou seja, representa um passado, que não necessariamente representa o futuro, pelo qual você precisa dimensionar o sistema, para a necessidade futura do cliente. Então, eu já dei a pista. Acabou o processo de levantamento de demanda, com você tendo levantado os dados de consumo através da fatura? Não. Não mesmo. Gosto muito desse método. O engenheiro ou o técnico que estiver dimensionando esse sistema precisa ter uma capacidade de comunicação e extração de informações além do que o cliente te fornece. Ele vai te fornecer a conta esperando que você resolva todo o problema dele, sendo que na cabeça dele, às vezes, ele está pensando, eu vou instalar energia solar e vou colocar para moer, vou colocar meus ar-condicionados, meus condicionadores de ar para moer, vou instalar mais condicionadores de ar e vai aguentar. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é. Às vezes ele não vai te falar isso está na cabeça dele. A gente precisa extrair essas informações. Tem que ter sensibilidade também na hora de se comunicar e extrair essas informações. Às vezes você pode pegar uma informação errada, então você tem que ter sensibilidade para saber o que considerar e o que não considerar, eventualmente. E conhecimento técnico para saber, de acordo com aquela informação do que o cliente quer ou do que não quer, quanto você vai precisar adicionar aquele consumo que você obteve na fatura para chegar a uma quantidade que seja razoável, que vá suprir as necessidades do cliente de acordo com o que ele quer que supra no futuro. Um exemplo de uma situação muito comum. Só dar uma olhadinha aqui, um segundinho, pessoal. Vamos lá. O cliente. Eu pretendo instalar mais um ar de 30 mil na sala. Quando você pergunta para o cliente o que você quer colocar a mais, assim, além desse consumo que já consta aqui na fatura, eu pretendo instalar mais um ar de 30 mil na sala. No caso aí seria condicionador de ar, né? Como a gente sabe.
Quando ele fala 30.000, ele se refere à potência a potência térmica do condicionador de ar, que é dada em BTUs por hora. E o que nós, como dimensionadores, como projetistas desse sistema, precisamos saber? Esse condicionador de ar vai consumir, em média, quantos kWh por mês? O que eu preciso adicionar à média de consumo que eu já consegui na fatura para considerar no cálculo da potência do sistema fotovoltaico? Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Nós não vamos calcular aqui agora. Depois a gente calcula quanto que gastaria um ar desse. Por enquanto, eu mostrei para vocês uma fatura somente de consumidores do grupo B, que é de baixa tensão, esses consumidores residenciais, pequenos comércios, etc. Essa daqui é retirada de uma unidade consumidora, cliente da Engie Pontal, que é de alta tensão. De alta tensão não, de média tensão. Onde ele é atendido aqui, ó, vocês podem ver que ele tem consumo... As unidades do grupo A, elas são faturadas diferente. Vocês podem ver aqui. Tem consumo no horário de ponta, que é geralmente ali entre 18 horas e 21 horas e 30. Por quê? E aqui a tarifa do horário de ponta. Tem o consumo no horário fora de ponta. O consumo no horário fora de ponta e a tarifa no horário fora de ponta, que é o período que compreende o horário do dia fora do horário de ponta. Como o nome já diz. Que burrice, cara. Mas vamos lá. Observem aqui, ó, a tarifa do horário de ponta é muito mais cara, muito mais alta do que a tarifa fora do horário de ponta. Por quê? Provavelmente estou chovendo uma olhada para muitos de vocês, mas é uma informação útil. O horário de ponta é aquele período onde todo o sistema elétrico está um pouco, ou às vezes bastante, sobrecarregado. Então, a tarifa nesse horário é maior para desestimular o consumo justamente aonde o sistema é mais sobrecarregado. Certo? Então, por isso que a tarifa é maior. Em resumo, tem muito mais coisas aí no meio, tá? Mas, em resumo, é mais ou menos isso. Ele paga também... Aqui é energia injetada. Isso aqui, ele tem um sistema também fotovoltaico lá. Numa conta comum, ele não teria energia injetada aqui. Depois a gente fala do faturamento mais a fundo. Só estou demonstrando aqui uma conta para vocês. Ele paga energia reativa excedente, quando ele não atinge um fator de potência suficientemente alto, que é de 0,92 pela norma, que é a norma que rege o faturamento das distribuidoras, é a Resolução Normativa 414 de 2010. Ele paga a demanda contratada, né, aqui, ó, demanda de potência medida, e aqui tem a incidência de todos os impostos. Somente mostrando para vocês, tá, uma conta de alta tensão, de média tensão. Nessa mesma fatura, é retirado também o histórico de consumo dele. O histórico de consumo, nos meses, o histórico de demanda medida, o consumo faturado aqui fora de ponta e na ponta. Esse aqui é o de ponta, né? Esse aqui é o fora ponta e a demanda medida fora ponta. Podem ver que os valores aqui da fora ponta são bem menores, justamente porque esse cliente não quer pagar caro na ponta, né? Energia reativa fora da ponta, consumo reservado ele não tem. Passando um pouquinho mais rápido, porque agora não é o foco de mostrar a fatura, de aprofundar tanto em faturamento. Período da leitura, e aqui a demanda contratada. Na ponta, ele não tem, e fora da ponta, ele tem 460, aqui isso aqui representa quilowatts, tá? 460 quilowatts. Por que é importante a gente saber esse dado aqui, ó, de uma instalação de média tensão, quando a gente quer instalar um sistema fotovoltaico? Seu sistema fotovoltaico não pode ter uma potência instalada superior à demanda contratada desse cliente. Só que assim, fábricas, por exemplo, funcionam às vezes 24 horas por dia, tem um consumo altíssimo, mas o sistema fotovoltaico só vai gerar durante o dia. Então, eventualmente, você vai precisar de um sistema fotovoltaico de potência maior do que a demanda contratada de um cliente de média tensão. Qual que é o jeito de resolver? Você faz um estudo para ver se compensa você aumentar essa demanda contratada dele aqui
para poder instalar um sistema maior. Às vezes compensa, às vezes não compensa. Por quê? Você aumentando a demanda contratada, ele vai ter um custo fixo com essa demanda contratada maior por mês. Então, você precisa estudar isso para ver se compensa, se não compensa. Pedir aumento de carga do cliente de média tensão. Esse é um básico, tá, pessoal, do levantamento adequado de demanda e consumo das unidades consumidoras. E agora o levantamento das condições do recurso solar na região. A gente tem algumas bases de dados. Colocando água aqui. A gente tem algumas bases de dados para utilizar. Uma das mais utilizadas e mais fáceis de se obter os dados é através aí do portal Sandata V3, do CRECESB, que é o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Engenheiro Sérgio Brito. A gente insere lá nesse programa, que é online, vocês podem acessar aí, a gente insere nesse programa a latitude e a longitude do local, em graus decimais ou minuto segundo. E ele vai fornecer para a gente dados de radiação solar mensal média nesse local que você colocou a latitude e a longitude, todos os meses do ano e a média do ano também. Nesse caso aqui, essa latitude e longitude, 22,5 graus sul e 59,94 oeste, é a de Rosana. Aí ele te dá várias opções aqui. No plano horizontal, seria um painel chapado no chão, né, 0 grau de inclinação, para lado nenhum. 0 grau de inclinação, é óbvio, para lado nenhum, né? Aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, e a média 5,02 unidade, quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Por metro quadrado vezes dia é por metro quadrado por dia. O que isso quer dizer? No plano horizontal, inclinação de 0 graus, em média, aqui em Rosana, a radiação solar do dia, em média, é 5,02 kWh por metro quadrado. No dia, né? Então, por dia. Já com um painel inclinado para o norte 23 graus, que é aqui o ângulo igual à latitude, 23 graus, a gente tem uma quantidade de 5,22 kWh por metro quadrado por dia. Então, no decorrer do ano, um painel inclinado 23 graus para o norte tem uma vantagem em relação ao painel de 0 graus de inclinação. Esse gráfico aqui é um gráfico plotado no próprio site do CRECESB com os dados da tabela anterior, do quadro anterior. Esse conceito, agora eu vou explicar para vocês um conceito que facilita um pouco a nossa compreensão para o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Esse conceito é a hora de sol pleno, a gente chama de HSP. Esse valor aqui, que vocês estão vendo aqui, que é a média de radiação diária por metro quadrado, a gente pode descrever ele como HSP. Eu vou explicar para vocês. O conceito dele, segundo o Manual de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos do CEPEL, que é um órgão do próprio CRECESB. O número de horas, a hora de sol pleno, é o número de horas por dia que a irradiância solar teria permanecido, por convenção, em 1000 watts por metro quadrado. Um pouquinho complexo no começo, eu reconheço. Esse quadro aqui pode ajudar a gente a entender essa imagem. Aqui, nós temos o perfil de radiação num dia. Começa ali, o sol, né, nasce ali às 6 horas da manhã, se põe às 18 horas da tarde, sendo que o período de maior irradiação é por volta do meio-dia aqui. Então, ele gera uma parábola para cima, certo? Onde a gente tem aqui que, no máximo, ele poderia atingir 1000 watts
por metro quadrado. Em algumas regiões do país poderia atingir até mais, 1.200, às vezes aqui em Rosana atinge. Watt por metro quadrado, né, de radiação. De radiação, perdão. É de irradiância. Irradiância é watt por metro quadrado. Irradiação é watt-hora. Unidade de energia. Mas vamos lá. Então, a área dessa parábola aqui, ao longo desse dia, me fornece a quantidade de energia por metro quadrado que foi incidida, que foi irradiada pelo Sol. O que é o HSP? É pegar esse valor aqui, 6.000 watt-hora, e considerar quantas horas por dia eu teria se tivesse mantido, em quantas horas por dia eu teria 6.000 watt-hora se tivesse mantido uma irradiação constante de 1.000 watts por metro quadrado. Em resumo, 6 horas. Nesse caso aqui de um dia nublado é menos, né? Ó. Aqui a gente tem de 6 até as 15 horas aqui. São muitas horas, porém com uma potência baixa. Então você transforma para HSP, você tem 2,5 HSP. Fica mais fácil na hora de você dimensionar. Esse dia aqui chuvoso não chegou nem perto de 1.000 watt-hora, só que ele gerou aqui das 9 até as 15 da tarde. Então gerou 1 watt-hora por metro quadrado. Você aproxima isso aqui para 1 HSP, que é 1 hora, como se tivesse permanecido a irradiação a 1.000 watts por metro quadrado. Esse é o conceito da hora de sol pleno. Aí, como vocês podem ver, eu acabei de falar, né? 6 kWh por metro quadrado, que é o que representa isso aqui, 6.000 watt-hora, que é 6.000 kWh, dividido por 1 kW por metro quadrado. Vai me dar 6 horas por dia, que é a definição aí do HSP. Um exemplo, né, só. Guardem esse conceito que a gente vai usar depois, a hora que a gente tiver para dimensionar o sistema. A vistoria é a visita técnica, outra parte importantíssima dele. É onde a gente vai fazer o levantamento detalhado e a documentação dos dados do local da instalação. Tipo de telhado e estrutura. Tem vários tipos de telhado que você possa pensar em instalar. Tem telhados com telha de barro. Isso para sistemas residenciais, né? De microgeração, geralmente. Telha de barro, telha de fibrocimento, telhas metálicas trapezoidais, entre outras ainda. As condições do telhado e estrutura. É aí onde você vai tirar medidas de área, vai ver a estrutura do telhado, ver se eventualmente precisa de reforço ou não, ver se tem sombreamento ou não nesse telhado, focos de sombreamento. As condições do padrão de entrada de energia. Quando você vai fazer a homologação do sistema, esse padrão tem que estar de acordo com as atuais normas da concessionária. Acontece que muitas vezes acontece desse padrão não estar em acordo. Então você corre um sério risco da sua homologação ser reprovada por isso. Então você tem que ir lá ver as condições desse padrão e eventualmente adequar ele nas atuais normas da concessionária. O disjuntor do padrão de entrada, você tem que ver também a amperagem dele, se os conectores estão bem feitos, as conexões estão bem feitas e as condições dos cabos. Aterramento da instalação, se a instalação possui aterramento, se não possui, se está em boas condições, se não está. O quadro de distribuição e cabeamento, se existe, se não existe. Quais o disjuntor geral ali, se as conexões estão bem feitas, se não estão. Tudo isso é de se observar na visita técnica. Fazer um anexo fotográfico de todos os itens é importante, tá? Para você ter guardado isso. Documentar limitações ou impedimentos, como, por exemplo, às vezes você tem uma limitação de área. Você documenta isso antes de fazer o dimensionamento, que até aqui nós não fizemos ainda dimensionamento de painel, de potência do sistema.
Aqui, falando aí de características do solo e do relevo, já é falando mais de mini geração agora. Um sistema de mini geração, pela potência dele ser um pouco maior, às vezes não vai caber no telhado, você vai instalar no solo. Então você precisa ver as características desse solo. Resistividade do solo, relevo, vai ver se precisa fazer terraplanagem ou não, a compactação desse solo, tem que ver várias coisas, vegetação, dependendo da vegetação e dependendo da área que for, você vai ter trâmites ambientais envolvidos nisso. E a infraestrutura necessária. Um sistema de mini geração, por exemplo, uma usininha já um pouco maior, você vai precisar, normalmente, realizar alguma infraestrutura. Você vai precisar fazer terraplanagem do local, vai precisar cercar, vai precisar adicionar pedra brita, ou não, às vezes, né? Vai precisar fazer uma infraestrutura de conexão desse sistema. Sistemas maiores de mini geração vão precisar de uma infraestrutura de conexão com a rede, de interconexão com a rede. E nisso, para mini geração já, falando em mini geração, cada uma dessas etapas praticamente é um subprojeto. Então precisa de um projetinho específico para cada uma dessas áreas, já é uma coisa bem mais complexa. A gente está falando aqui, apesar de eu ter colocado mini geração no tema da palestra, a gente está abordando também mini geração, porém estamos focando um pouquinho na microgeração. Agora sim, chegamos em dimensionamento e orçamento. Só um segundinho, pessoal. Então vamos lá. A gente tem 3 etapas de dimensionamento. Na verdade, 3 módulos aí para dimensionar, que é o bloco gerador, que é naturalmente a potência do conjunto de placas, o bloco de condicionamento de potência, que são os inversores, no nosso caso. Aqui a gente tem a imagem de um inversor de string, é o tipo desse inversor aqui, é um inversor da Fronius, excelente marca top de linha do mercado mundial. Aqui a gente tem foto de um microinversor da Roy Miles, também uma boa marca de microinversores no seu segmento. E inversores do tipo inversor simples com otimizador de potência, otimizador de energia, que é esse carinha aqui. É um inversor que trabalha em conjunto com um otimizador de energia que fica a nível de painéis. Esse inversor aqui fica centralizado, esse aqui fica a nível de painel. Esse carinha aqui fica bem próximo das placas também. Pode ser usado um microinversor para 2 placas, para 4 placas. Já o inversor de string, como o nome já disse, utiliza uma string maior, uma série maior de placas. Colocar mais painéis em série para ligar nesse inversor aqui. Cada um tem suas características, vantagens e desvantagens, que se vocês quiserem a gente pode falar ao final da palestra. E também o terceiro bloco, que é o dimensionamento de cabeamento, proteções CC e CA, aterramento, eventualmente sistema de proteção contra descargas atmosféricas, no caso de usinas de mini geração, a infraestrutura civil e infraestrutura de conexão à rede, no caso da mini geração. Tudo isso tem que ser dimensionado, projetado. Tem a imagem de um cabo. Esse aqui é um cabo de corrente contínua. Ele é feito do material cobre ele é banhado em estanho, cobre estanhado. Ele tem 2 camadas aqui de isolação.
e tem isolação assim adicional porque a parte CC do sistema trabalha com uma voltagem maior, com uma tensão maior, então a isolação tem que ser correspondente, né? Conectores. Esses conectores aqui se chamam MC4. A marca mais famosa deles é o Stauble. Mas mais ou menos são padronizados. As instalações fotovoltaicas quase todas usam eles. Embora não seja recomendado misturar marcas de conectores. Se eu utilizar uma parte da instalação de conectores de uma marca e outra parte de outra marca. Isso não se faz também. Aqui, ó, disjuntores e DPS, dispositivos de proteção contra surto e disjuntores. Tudo isso tem que ser dimensionado, né? E o aterramento também desse sistema. De acordo com várias normas, né? A principal delas, a NBR 16690, se eu não me engano, e a NBR 5410, que a gente conhece bastante aí, cita que todas as massas metálicas, tudo que for metálico no sistema tem que ser aterrado. Então, a gente tem que fazer um aterramento para o sistema. Agora sim, dimensionamento do bloco gerador. Essa equação, conforme vocês estão vendo aqui, é uma equação extraída do Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos da CEPEL, que fornece para a gente uma aproximação muito boa da necessidade da potência. É uma equação que fornece uma aproximação muito boa do que você vai necessitar. Por que eu digo que é uma aproximação? Porque quando você coloca as informações num software de dimensionamento, esse software tem vários parâmetros que vão te fornecer um resultado mais preciso. Porém, essa equação fornece uma aproximação muito boa se você tiver sensibilidade, um pouco de conhecimento na área e saber razoavelmente os fatores de perdas nos sistemas e etc. Potência fotovoltaica aqui, ó. Esse PV, PFV, em watt-pico. Por que watt-pico? É a potência máxima que o sistema pode chegar, que é a potência dos painéis. Nunca vai passar acima da potência dos painéis, então é o pico. Potência fotovoltaica. E energia é o consumo diário médio da edificação ou fração deste. Por que fração deste? Às vezes você não quer fazer um sistema para suprir todo o consumo, então você faz uma fração. Mas geralmente a gente faz para suprir todo o consumo. Então tá aqui. E é consumo diário, base diária, tá? Aqui você já vai inserir fazendo todas aquelas considerações que você conversou com o cliente, que extraiu os dados que precisa para suprir a necessidade dele no futuro. A hora HSP, hora de sol a pico, média diária anual de HSP incidente no plano do painel, beleza? Por isso que eu pedi para vocês guardarem aquela definição do HSP lá. E essa TD aqui é uma taxa de desempenho. Aqui é onde vão ser inseridas as perdas a ser consideradas no dimensionamento. Beleza? Através dessa equação aqui. Como eu falei para vocês, só vou explanar um pouquinho melhor sobre a taxa de desempenho, que é 1 menos as perdas. Ela é dada em porcentagem. Para sistemas bem ventilados e não sombreados, o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos da CEPEL nos informa que essa taxa de desempenho é de 70% a 80%. Vejam que é para sistemas bem ventilados e não sombreados. 70% a 80% de taxa de desempenho. Beleza? O que está embutido nessas perdas? Ou seja, de 70% a 80% de taxa de desempenho significa que as perdas estão entre 20% e 30%. Certo? O que está embutido de perda nesses 20% a 30%? Está embutido principalmente as perdas pelo efeito da temperatura. Esse é o componente mais importante. Todo painel fotovoltaico tem um coeficiente de temperatura. Os painéis comerciais que a gente tem hoje, esse coeficiente de temperatura está em
aproximadamente 0,38% por grau Celsius. O que isso quer dizer? Esse painel foi desenvolvido de acordo com condições padrão de teste. E essas condições padrão de teste compreendem uma temperatura de 25 graus Celsius. Cada 1 grau a mais, quando você coloca esse painel para funcionar na realidade, essa temperatura é óbvio que sobe, até porque o painel é escuro. O painel absorve um pouco da radiação e que ele não converte, ele transforma em calor. Esquecem o escuro, tá? Não tem nada a ver. Falei porcaria. Então, esse coeficiente de temperatura quer dizer o seguinte: quando você aumenta 1 grau de temperatura acima da condição padrão de teste, que é 25 graus, esse painel perde 0,38% de eficiência. Então, os painéis comuns que a gente tem, que a gente aplica nas nossas instalações do dia a dia, funcionam em média 50, 60 graus. Então, é mais ou menos de 25 a 30 graus acima da temperatura padrão de teste do painel. O que isso representa? Em torno de 10 a 12% de perdas por temperatura, pelo efeito do coeficiente de temperatura. Ok? Temos aí também perdas por sombreamento, perdas por sujeira dos painéis, perdas por descasamento nos módulos. Descasamento nos módulos é quando, às vezes, você pega lotes diferentes de painéis, nenhum lote é igual ao outro. Mesmo que seja do mesmo modelo, da mesma fabricante, tem uma pequena diferencinha de cada um, mas isso é mínimo, isso é desprezível, se for o mesmo modelo, do mesmo fabricante, mesmo painel. É praticamente desprezível. Aonde que você vai ter esse efeito muito ampliado, muito aumentado? Quando, eventualmente, você ter a ideia de colocar módulos de marcas e de modelo ou de modelos diferentes na mesma série. O descasamento desses módulos vai provocar uma perda de energia. Você não vai aproveitar a potência total de todos eles. Você vai nivelar a potência de todos os módulos de acordo com a menor potência gerada no módulo, nos diferentes módulos que você colocar. Essa é a perda por descasamento dos módulos. Perdas de cabeamento CC e CA, por efeito Joule, resistências de contato, essas coisas. A eficiência do próprio inversor, que não é um equipamento, nenhum equipamento tem uma eficiência de 100%, né? Algum equipamento de aplicação prática não tem. Então, o inversor tem uma eficiência, então ele tem uma perda de energia também. E perdas pelo algoritmo de segmento do ponto de máxima potência. A maioria dos inversores comerciais tem um algoritmo que rastreia, faltou eu falar isso no começo, cada painel fotovoltaico gera uma curva de potência, onde está inserida uma curva de tensão e uma curva de corrente. Esse algoritmo do inversor é um programa que busca o melhor ponto de interseção dessas curvas de corrente e tensão que vai fornecer a maior potência desse módulo. Esse é o algoritmo de segmento do ponto de máxima potência. E ele também não é 100%, então tem essa perdazinha. Agora a gente vai para um exemplo de dimensionamento do bloco gerador. Nossa, já são 3h18, galera. Bom, um cliente aí que tem um consumo médio de 1.500 kWh por mês e pretende instalar mais um condicionador de ar categoria A do Inmetro de 30.000 BTUs por hora para funcionar em média 100 horas por mês. Essa instalação será em Rosana e o telhado é faceado para o norte, inclinação de 20 graus. Eu vou dar uma adiantada, vou tentar não passar muito rápido para ficar ruim o conteúdo, mas vou tentar ir um pouquinho mais adiante, tá ok? Primeiro passo, calcular o consumo médio total e trazer para a base diária, que naquela equação que a gente viu, o consumo está em base diária. Então, o consumo médio desse cliente aí, a gente já viu, é 1.500 kWh. O que a gente precisa adicionar a esse consumo? O consumo médio que a gente vai calcular desse ar-condicionado, de 30.000 BTUs, para funcionar 100 horas por mês, sendo que esse condicionador de ar, é de categoria A do Inmetro.
temos aí 1.500, e o consumo desse ar-condicionado é 30.000 BTUs por hora, que é a sua potência térmica em BTUs por hora, vezes 0,293. Esse 0,293 é um coeficiente de transformação de BTU por hora para watt térmico. Tá? BTU é unidade de energia, hora é de tempo, então energia por tempo, potência. Vezes 0,293 para trazer para watt, que é uma unidade do sistema internacional, que a gente conhece um pouco melhor. Dividido por 3,23. 3,23 é o coeficiente de performance desse ar-condicionado, que é um aparelho de refrigeração. Lembram das aulas de termodinâmica, né, da professora Cláudia? Aliás, um abraço para a professora Cláudia, minha orientadora de TCC, que foi, né? Então, 3,23 é o coeficiente de performance. O que ele significa? Cada 1 watt elétrico desse refrigerador, que é o aparelho de ar-condicionado, retira do ambiente 3,23 watts térmicos. Um refrigerador tem um coeficiente de performance, que seria uma eficiência, maior do que 1. A gente sabe disso. Esse 3,23 é para aparelhos de categoria A do Inmetro. Se for categoria B, esse coeficiente já desce, ele decresce. Vezes 100 horas por mês, dividido por 1.000, que é para dar em quilowatt-hora, né? Então, nós temos como resultado, eu espero que não tenha ficado confuso, nós teremos como resultado aí o consumo desse ar-condicionado nessas condições, 272 kWh por mês, que somado aos 1.500, dá para a gente um consumo de 1.772 kWh por mês, trazendo para a base diária, dividindo por 30, né, 59 kWh por dia. Passo 2, obter o valor de HSP da região. Aí a gente vai lá no programa do Cresced, de Sandata. A gente vai pegar... A gente viu na definição lá do exemplo que é 20 graus para o norte a inclinação. Então, a gente vai aproximar para esses dados aqui. A gente pega essa média de HSP. Essa aqui, ó. Ok? 5,22. Passo 3. Determinar a taxa de desempenho. Aí eu vou colocar uma situação hipotética para vocês, tá? Foi verificado em visita técnica que o local da instalação não contém focos de sombreamento e o layout do telhado e da vizinhança favorece a ventilação. Então, vamos admitir aí uma taxa de desempenho de 78%, que representa 22% de perdas. Observando aí a equação presente no manual, nós vamos ter uma potência fotovoltaica, uma potência de pico de 14,5 kW-pico. Essa é a potência do bloco gerador, a potência do conjunto dos módulos, o conjunto dos painéis. Mas e a quantidade das placas? Quantas placas vai dar? Isso depende. Depende da potência individual de cada placa que se pretende utilizar. Ok? Qual placa que você vai utilizar? A que tiver melhor, depende do caso, tá? Às vezes você prefere por custo, às vezes você prefere por restrição de área. Se você tiver uma restrição de área, você vai precisar usar um painel mais potente, mesmo que ele seja mais caro. Geralmente se busca pelo melhor LCOE, que é o custo nivelado de energia. É o menor custo de produção de acordo com as características do sistema. Depois deem uma pesquisada, é interessante esse fator. Dimensionamento do bloco de condicionamento de potência, que é o dimensionamento do inversor. Qual que é a potência do inversor necessário para essa potência de placas aqui que a gente acabou de mencionar? Para isso, a gente tem um fator de sobrecarregamento do inversor, para dizer qual que é o intervalo de potência do inversor que a gente pode usar. Esse fator de sobrecarregamento do inversor é dado em porcentagem, e ele é a potência do sistema fotovoltaico, a potência dos módulos, a soma deles, dividido pela potência do inversor, vezes 100 aí para dar em porcentagem, né? Beleza? Fator de sobrecarregamento do inversor é potência de pico dividido pela potência do inversor. E esse fator de sobrecarregamento está segundo o manual, entre 90% e 140%. O que isso quer dizer? A potência do meu inversor
tem que ser pelo menos 90% da potência do gerador fotovoltaico. E também tem que estar abaixo de 140% da potência do gerador fotovoltaico. O que acontece nesses casos aí? Se você coloca um inversor menor do que a potência das placas, o inversor é um dos equipamentos individuais mais caros do sistema. Você vai estar onerando o seu sistema. Se você coloca um inversor com sobredimensionamento, um sobrecarregamento de aproximadamente 40%, você vai estar, na verdade, otimizando o seu orçamento. É o que traz o melhor LCOE, o melhor custo nivelado de energia ao longo de toda a vida útil do projeto. Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o que isso quer dizer, esse gráfico aí. Essa curva aqui da linha vermelha é um inversor carregado, um inversor de uma potência X, carregado com a mesma potência em placas fotovoltaicas. Ele gera essa curva aqui, certo? A potência das placas nunca vai ultrapassar do inversor, porque a potência dos dois são iguais. Essa outra curva aqui em azul é utilizando um fator de sobrecarregamento de 135%, ou seja, a potência dos módulos fotovoltaicos é 35% superior à do inversor. Em resumo, quando a potência dos módulos ultrapassa a do inversor, ele vai cortar essa potência nominal do inversor, ele não vai subir mais do que ela. Então, ele corta. É o efeito de clipping, conforme vocês estão vendo aqui. Ele corta fora essa potência aqui, e ele corta não através de dissipação de energia. Se ele dissipasse energia, ele ia aquecer demais, ia danificar os componentes. O que ele faz? Ele diminui aquele algoritmo de segmento do ponto de máxima potência, diminui o ponto de máxima potência do painel até ficar nos níveis da potência do inversor. Ok? E o que isso tem de ganho? Tem de ganho toda a área sobre essas curvas aqui. Ó. Isso é o ganho de geração. Por quê? Uma quantidade maior de painéis vai gerar uma quantidade de energia maior mais cedo do dia. E vai parar de gerar também mais tarde. Então, a área dessas curvas aqui é o que tem de ganho do sistema, com sobredimensionamento. E esse sobredimensionamento está no seu nível ótimo em torno de 135%. Beleza? Isso é uma informação. Pegando aí para o nosso exemplo, da onde a potência do bloco gerador deu 14,5 kWp, o que a gente tem? A potência do inversor tem que estar entre 10,35 e 16,11 kW para atender aquela faixa lá da equação mostrada aqui. Beleza? Entre 90% e 140% do fator de sobrecarregamento. Aqui, conforme eu já disse para vocês, qual que é o melhor valor do fator. Beleza? Em torno de 135%. Passamos agora, então, para o orçamento. Quais que são os componentes que têm que ser colocados no orçamento? Que você tem que considerar para fazer um orçamento de sistemas fotovoltaicos? O preço de custo do kit, os custos de impostos e encargos sobre a venda, ou, se você for somente fazer a instalação, sobre a instalação. Hoje em dia tem um método que se chama venda direta, onde você faz todo o trâmite, você vende o sistema como se você fosse comprar e vender, porém quem vende de verdade o kit é o fornecedor, direto para o consumidor. Isso te evita de pagar impostos. E é legal. O seu lucro. Isso daqui está em ordem aproximada, tá? Isso aqui com base na minha experiência da realidade da Engie Pontal. Em ordem de valores. O preço do kit, os impostos. Sim, os impostos vêm antes do lucro, porque às vezes, muitas das vezes o governo ganha mais do que a gente. Custo da mão de obra, custo do material elétrico para instalação, ART e horas de serviço técnico para homologação. E quem eventualmente for empreender nessa área, recomendo muito
que insira no orçamento uma reserva de segurança. Por quê? Esse sistema é para funcionar mais de 20 anos. Então, se prepara, porque 20 anos você vai estar mexendo com o financeiro dos seus clientes. Todo mês, você já mexe com o investimento inicial, mas todo mês você vai estar mexendo no orçamento do seu cliente através da fatura de energia dele. Qualquer problema que o cliente tiver, ele vai te procurar. Então, insira no seu orçamento uma reserva de segurança, tá? Isso é claro, um conselho àqueles que decidirem seguir, fiquem à vontade. Os maiores distribuidores eu coloquei aí, conforme vocês podem ver. Esses são alguns, tá? Podem ter outros também. A Aldo Solar, de Maringá, é um dos maiores, acredito que seja o maior da América Latina. A Win Distribuidora, a Brasani, que, aliás, nosso amigo Pedro Mariano, que empreendeu nessa área até pouco tempo atrás, eu acho que ele utilizava a Brasani como fornecedora. A VEG Solar, um abraço, Pedro. A VEG Solar, a Forte Leve Solar, entre outros, que vocês puderem procurar. Seguindo agora para os aspectos de instalação. Conforme eu disse para vocês, vocês vão estar trabalhando com outros profissionais, e esses profissionais vão ser da equipe de instalação. Vocês precisam passar para eles diretrizes de acordo com a visita técnica e com o orçamento que vocês fizeram. Vocês vão passar para ele quais que vão ser os arranjos, quantos painéis vão ficar em série, quantos vão ficar em paralelo para entrar no inversor. Isso tem que ser definido por vocês para passar para a instalação. A gente sabe aí, os painéis em série, as tensões se somam, e em paralelo, as correntes se somam. Então, o inversor ele tem limites nas entradas do inversor, as entradas de corrente contínua, que vem dos painéis e entra no inversor, tem limites, tem ranges de tensão e de corrente. Você precisa obedecer esses limites mínimos e máximos. Para isso, você faz a manipulação da quantidade de placas que você vai colocar em série e quantidade que você coloca em paralelo, de acordo com os limites do inversor, ou com a sua limitação de área no telhado. Local de instalação do inversor. Você, na visita técnica, provavelmente vai observar esse local. Porém, uma coisa importante às vezes os profissionais de campo vão chegar para vocês e vão falar, mas esse local aqui não é muito adequado por causa disso, disso e disso. Valorizem bastante a experiência deles, porque às vezes é realmente da forma que eles estão falando. Às vezes não, às vezes vocês vão precisar ter um pouco de pulso. Por isso vocês precisam ter um pouco de experiência e sensibilidade também e conhecimento de instalações. Recomendo muito, quem desejar entrar nessa área, trabalhar um pouco primeiro para alguma empresa, procurar um trabalho assim, onde você vai trabalhar de empregado para ganhar experiência, beleza? Mas valorizem bastante a equipe de instalação e os conselhos deles, com bastante diligência, com bastante cautela também, tá? Diagramas, para passar para a equipe também. Aqui a gente tem um diagrama que... Esse aqui foi eu que fiz mesmo, para a equipe nossa, em uma instalação que a gente fez. E projeção das estruturas e placas no telhado. Dependendo do tamanho, da complexidade do telhado, é melhor você colocar uma projeção, fazer em AutoCAD, para mandar para a instalação. Beleza? Aqui são as diretrizes de pré-instalação. Tipos de telhado e estruturas. A gente tem, como eu já tinha mostrado para vocês, telha de barro, telha de cimento, fibrocimento e telhas metálicas. Cada um desses tipos de telhado tem uma estrutura de fixação específica, conforme vocês podem ver aí, sua respectiva estrutura de instalação, de fixação. Olha lá, respectivamente. Telhado de telha de barro, onde é um gancho que passa por baixo da curva da telha, para quando chover aqui não molhar, né? Ele passa aqui de baixo. Aqui é um parafuso que passa pela telha e se fixa na madeira, na madeira ou no metal que vai ter aqui embaixo. E esse aqui é um perfil de 55 centímetros, que é colocado aqui nas ondas da telha. Comissionamento dos equipamentos. Tem normas também para comissionamento. Continuidade.
ensaios de polaridade, medição de correntes e tensões das séries para ver se está de acordo com os limites do inversor de verdade, resistências de isolamento. A configuração do inversor. Após tudo instalado, vocês vão precisar configurar o inversor de acordo com os parâmetros. Vocês vão fazer o startup dele, vão configurar os parâmetros de rede. Cada inversor, às vezes, ele tem várias configurações de países, não é feito só para o Brasil. Então, você configura ele para 60 Hz, para 220, 127, 380. Essas são as configurações do inversor. E configurar o monitoramento para o seu cliente poder acessar a geração dele e você também ter acesso a esse sistema para você ver. Às vezes acontece alguma coisa, você já vê no monitoramento que parou de gerar. O Vinícius e o pessoal da produção, se eu estiver estourando o tempo e vocês quiserem cortar para as perguntas, a gente poderia parar por aqui. Do contrário, a gente pode falar aí do faturamento e das perspectivas futuras. O que vocês acham? A gente está agora 3h36. O que você acha, Vinícius? Assim, o limite máximo é até as 16. Mas mesmo sem perguntas? Tipo, só essas perguntas que tá aqui, pelo menos a gente tem, tipo, que no momento, pelo que eu tava contando aqui, é umas 5. Tá ok. Então eu vou continuar por mais alguns minutos, tá ok? Tranquilo. Bom palestra. Beleza. Obrigado. Beleza, pessoal. Entrando aí agora para falar sobre faturamento e perspectivas futuras para faturamento. A dinâmica de geração, consumo e medição. Como é que funciona esse sistema? Assim, por cima a gente já sabe, é o sistema de compensação de energia. Mas como que isso acontece exatamente? Tem um componente que muitos clientes e até instaladores e projetistas se confundem também, que é o tal do consumo direto. Vou explicar para vocês através dessa imagenzinha aqui. Durante o dia, o sistema está gerando, e se houver consumo no mesmo horário, no mesmo momento, esse consumo vai vir direto aqui do sistema fotovoltaico, e o que estiver sobrando vai ser injetado na rede, certo? Então, está tendo um consumo, porém suprido pelo sistema solar, que não está passando pelo medidor, não está contabilizando o consumo. Beleza. Durante a noite, você vai consumir da rede. E no final do mês, você vai ter o balanço ali da distribuidora do que você injetou e do que você consumiu. Na sua conta de energia, vai estar escrito o que você consumiu da rede. Porém, não é o seu consumo total, porque você tem o consumo que foi feito diretamente do sistema. Esse consumo direto do sistema, você só consegue achar por meio de cálculo. Você pega a sua geração total, subtrai o que você injetou na rede, porque o medidor mede tudo que você injetou na rede. E o que você injetou na rede? Naturalmente, é tudo que foi gerado menos o que foi consumido direto, certo? E aí você achou o consumo direto, você soma com o consumo da rede, que é aquele que está na conta da distribuidora, e você vai ter o consumo total real daquele período faturado. Muitas vezes, muitos clientes não entendem isso. Eles pensam que o consumo deles está baixinho e que o sistema não está economizando. Mas, na verdade, tem esse consumo direto a ser considerado e calculado para mostrar para o cliente. Beleza? O faturamento como é hoje. A relação de compensação entre o que é gerado e o que é consumido da rede é de 1 para 1, hoje em dia. Como vocês podem ver aqui nesse detalhamento de contas, aqui, ó, essa aqui é a conta da ente pontal, é aquela mesma lá do começo. Foi consumido da rede. Opa, peraí. Foi consumido da rede 198 kWh e foi injetado. Opa, perdão, pessoal. E foi injetado 198 kWh. Aqui está excluso o consumo direto, conforme eu disse para vocês. Aqui é só o que passou pelo medidor. Ok? Como vocês podem ver, o faturamento ele não é único. Não tem um valor só que é valorado. Não tem uma componente só de valoração. Tem dois. Tem a tarifa de energia, que é o valor que a gente paga pela energia, efetivamente, e a tarifa de uso do sistema de distribuição,
se fala sistema de distribuição, mas é distribuição e transmissão. Tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão. E aqui a gente tem as respectivas tarifas, beleza? Então, quando a gente falando aqui só em tarifas primeiro, excluindo os impostos, tá? Aqui a gente tem o valor pago no consumo de tarifa de energia em 198 kWh vezes 0,26, o cliente pagou R$ 66, beleza? Opa, valor de fornecimento aqui, desculpa. R$ 52 ele pagou. E da tarifa de uso do sistema de distribuição, pagou R$ 62,38. Do que ele injetou, ele retirou da conta R$ 52,10, que é exatamente o consumo TE. Um segundo só. Ok, Vinícius, consigo sim encerrar até as 15h50. Então, aqui a gente tem o que foi injetado contrabalanceou igualmente, relação de 1 para 1, com o que foi consumido, tarifa de energia. E aqui, de tarifa de uso do sistema de distribuição, o que foi injetado contrabalanceou também, igualmente, relação de 1 para 1, o consumo da tarifa de uso do sistema de distribuição. Beleza? Então, aí está, relação de 1 para 1. O que o grupo B, após instalado o sistema fotovoltaico, o que ele paga, então? Se é contrabalanceado 1 para 1. Ele não vai pagar zero. Por quê? O que ele paga? O custo de disponibilidade. Se ele pode gerar 50 mil, ele pode consumir 50 mil kWh e injetar 50 mil kWh. Ele vai ter que pagar o custo de disponibilidade, que para um medidor monofásico é de 30 kWh, bifásico 50 kWh, trifásico 100 kWh. Ele vai pagar impostos sobre o custo de disponibilidade e sobre o que ele consumiu da rede. O que ele consumiu da rede, ele paga imposto. O que ele consumiu direto, ele não paga imposto. Por isso que a coincidência de geração e de consumo é muito benéfica para o cliente, porque ele não paga imposto. E iluminação pública, ele também paga iluminação pública. Isso é o que o consumidor de baixa tensão paga. O consumidor de alta tensão, ele vai pagar o consumo na ponta. Por que eu coloquei esse asterisco aqui no consumo na ponta? O consumidor de alta tensão paga uma tarifa maior na ponta, certo? E uma tarifa menor fora a ponta. Porém, a geração é só no período fora de ponta, de dia. Então, para você fazer a compensação de energia gerada fora de ponta para compensar na ponta, você tem que usar um fator de conversão, aonde o seu 1 kWh não vai valer mais 1 kWh gerado, vai valer menos. Então, para você gerar 1 kWh na ponta, você tem que gerar 2 fora da ponta. Um exemplo, tá? Para você gerar 2 fora da ponta, você precisa de 2 vezes mais módulos. Isso vai onerando o seu sistema. Então, geralmente, a gente dimensiona um sistema para o grupo A somente para o consumo fora de ponta. Beleza? Por isso que ele paga o consumo na ponta. Ele vai pagar o custo de disponibilidade, que é para clientes do grupo A, é a demanda contratada dele. Vai pagar impostos também sobre o custo de disponibilidade, que é a demanda, mais o consumo da rede, o que consumiu da rede, mais a energia reativa excedente, que o fator de potência também, se tiver baixo, ele paga essa energia reativa excedente. E a iluminação pública. O que a gente tem aí de perspectivas futuras? A gente está na iminência da aprovação de um projeto de lei, que é o projeto de lei 5829, que promete aí meio que ser um novo marco regulatório, porque vai mudar vários pontos da resolução normativa 482, que foi atualizada pela 687, mas vai mudar vários pontos. Entre eles está a compensação, não vai ser mais de 1 para 1, vai ser de 1 para um valor menor que 1, que ainda vai ser definido através da implementação dessa lei. Beleza? E quais que são os principais pontos dessa lei quando ela for sancionada? Isso falando das informações que a gente tem até então, tá, pessoal? Ela não foi sancionada ainda. Quando essa lei for sancionada, o Conselho Nacional de Política Energética vai ter 6 meses
para dar diretrizes, ou seja, para estabelecer uma metodologia de cálculo, de valoração de todos os benefícios e as despesas geradas pela GD. Isso num contexto bem macroeconômico, considerando todos os benefícios, inclusive ambientais, e todas as despesas geradas pela geração distribuída. Deixa eu só situar um pouco melhor vocês. Esse projeto de lei, por que ele está sendo... por que ele foi feito? Porque chegou-se a um consenso de que os geradores, micro e mini geradores, fazem uso do sistema de compensação de uma forma que eles não pagam uma componente da tarifa, que é o que a gente chama de TUS de fio B, que é a remuneração dos serviços da distribuidora. Esses consumidores com micro e mini geração, até então, eram meio que incipientes. Eles não pagavam isso porque era uma forma de incentivo. Agora, como as coisas já começou a um nível de micro e mini geração maior, eles estão retirando esses benefícios. Entenderam? Então, o que essa lei propõe? Que esses consumidores passem a pagar a TUS de fio B, que é a remuneração da distribuidora. Por quê? Da forma que está, eles não pagam. Não pagando eles, os custos, porque os custos da distribuidora existem e alguém precisa pagar, são transferidos para os consumidores que não têm micro e mini geração, que teoricamente e praticamente são os que têm menor poder aquisitivo. Então, isso é uma injustiça social. Por isso está sendo feito esse projeto de lei. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, o CNPE vai ter 6 meses para dar a metodologia de cálculo de valoração dos benefícios e das despesas geradas pela GD. Após esses 6 meses, a ANEEL tem 12 meses para fazer esse cálculo conforme a metodologia da CNPE. O resultado desse cálculo vai orientar como que serão valorados os créditos gerados nos sistemas de micro e mini geração distribuída. Beleza? Isso só vai ser implementado de 2029 para frente. Essa metodologia, essa valoração nova, aí com base no cálculo da ANEEL, só vai começar a partir de 2029. E daqui para 2029 vai ter uma regra de transição. Ok? Essa regra de transição, deixa eu passar aqui para... Essa regra de transição está aqui, conforme vocês podem ver, tá? Eu vou passar um pouquinho por cima dela. E sobre direito adquirido? Quem já fez o sistema, como é que fica? Quem já fez o sistema, ou quem der entrada na sua solicitação de acesso até 1 ano depois de sancionada a lei, vai entrar na mesma regra que estamos hoje, e a partir de 2045 que ela vai entrar na nova regra que vai ser decidida pela ANEEL. Então, quem já fez está protegido até 2045, quem não fez ainda tem 1 ano para fazer. Como eu disse para vocês, a TUS de fio B é um componente que remunera o serviço da distribuidora e ela representa aproximadamente 30% da tarifa de uso do sistema, beleza? Aqui, como vocês podem ver, ó, a tarifa de uso do sistema é 0,315 reais por quilowatt-hora, ok? O que vai acontecer quando o consumidor tiver que pagar, quando a compensação dessa energia já não tiver mais fazendo a compensação de 1 para 1, tiver fazendo a compensação de menos do que 1. O que vai acontecer aqui? Observem esse caso aqui dessa conta. Nós temos aqui, ó, 198 kWh injetado, falando aqui do TUSD, valor R$ 62,00 com essa tarifa. A energia injetada aqui, TUSD, retirou R$ 62,00. Quando for sancionada essa lei, quando entrar na nova regra, na verdade, daqui em 2045, o que vai acontecer? Isso aqui não vai mais ser injetado nesse valor aqui. Vai ser diminuído 30%. Então, vocês vão... A minha calculadora Cássio, vocês devem ter também, 198 vezes 0,315 vezes 0,7. Estou tirando 30% da tarifa do TUSD aí na hora de eu injetar a energia. Então, em vez dele compensar, vocês estão conseguindo ver aqui? Em vez dele compensar R$ 62,00, ele vai compensar R$ 43,00 só. Essa conta aqui vai subir de 103 para R$ 120,00. Para um consumidor pequeno, beleza. Nem tão beleza assim, né? Para um consumidor grande, R$100 mil vai passar para R$120 mil. Aí Silvio Santos pergunta, é dinheiro ou não é? É dinheiro.
Valeu, pessoal. Dúvidas, perguntas? Estou à disposição. Então, agora venho parabenizar, né, o Matheus aí pela palestra, em nome do CA, e dizer para ele que foi uma honra, né, prestigiar a palestra dele, né, aluno ex-Unesp, e eu em particular, né, falar aqui que absorvi muito dessa apresentação, espero que os espectadores também tenham absorvido, e agora eu vou passar a palavra para o meu companheiro aí dessa tarde, né, de chamado Vinícius aí, ele vai falar com vocês. Também queria agradecer muito sua palestra, eu achei assim muito profunda, aprofundou de um jeito todos os temas da energia solar, assim, uma pessoa que quer instalar energia solar agora sabe que viu essa palestra, sabe desde o básico até a legislação. Eu só tenho a dizer parabéns para você. Bom, agora a gente já vai começar a correr aqui para as perguntas. Bastidores, por favor, coloquem aí os comentários na tela. Vamos lá, fazer igual da outra vez. Eu falo um, aí depois você fala outro. Vamos ficar alternando. A Joyce Leal perguntou assim: qual siciliano é mais utilizado nos painéis solares de micro e mini geração? Acho que é silício, né? Hoje em dia estão sendo fabricados muito mais painéis tem uma tendência, né, de mercado de fabricação com painéis de tecnologia de silício monocristalino, que são aquelas placas mais escuras, porque tem algumas características desse material e dos módulos fabricados com esse material que diminuem a perda dele pelo efeito da temperatura. Então existe uma tendência de mercado de produção de muito mais módulos com silício monocristalino, beleza? Agora, pessoal, coloquei na tela. Então, a Beatriz Carvalho, né, ela perguntou qual é a capacidade de armazenamento mais utilizado no off-grid. Tá. A capacidade de armazenamento é diretamente proporcional com a quantidade de cargas que vão ser utilizadas e com o regime de uso delas. A potência delas, vezes o tempo que elas vão ficar ligadas, vai dar a energia que vai ser necessária para ligar essas cargas nesse tempo determinado. Essa energia necessária é o que é usado para dimensionar as baterias do sistema. Então, é diretamente proporcional com a quantidade de energia que vai ser necessária. Não tem como a gente precisar uma capacidade mais utilizada. É de acordo com a instalação mesmo. O Lucas Moraes perguntou: você poderia explicar o que seria demanda contratada, citada no exemplo do cliente de média tensão? Claro. A demanda contratada é assim: um cliente que tem uma instalação de grande porte, ele não consome da rede de baixa tensão, ele consome da rede de média tensão. Para a distribuidora ter um planejamento, eles colocam um valor de demanda contratada que seria o valor máximo que essa instalação poderia chegar, de acordo com os equipamentos que contém dentro dela, para a distribuidora saber, eu tenho que fornecer essa demanda contratada, eu tenho que fornecer para essa unidade essa potência, com segurança, com regularidade, e aí ele vai me pagar uma componente tarifária, que é o valor da demanda contratada em cima do que ele contratou. E quem contrata é o consumidor, de acordo com uma consultoria técnica ou alguma coisa assim. Consegui responder? Ficou claro? Ficou confuso? Sim, acredito que Acho que eu posso explicar um pouco melhor. A demanda contratada é um valor acordado entre o consumidor e a concessionária que representa o máximo de potência que ele pretende usar na instalação dele. Quando ele contrata, por exemplo, 500 kW de demanda contratada, isso está lá contratado, está no contrato dele. Então, todo mês, ele vai pagar na conta dele o valor respectivo à demanda que ele contratou. Beleza? Se a tarifa for de R$ 25 por quilowatt, ele vai pagar R$ 25 vezes 500 quilowatts. Mas isso tem que ser bem dimensionado, porque se ele coloca uma demanda muito acima do que ele vai precisar, ele vai pagar um valor muito alto, sendo que ele não vai usar tudo aquilo. Então tem que ser equilibrado. Então, aí o Lucas Moraes de novo, né, perguntou, na geração distribuída, né, a micro e mini geração fotovoltaica corresponde a 90,4% gerando um valor de 4,764 gigawatts horas, né? Aí ele perguntou aqui, complementando, ao seu ver,
essa dominância da energia fotovoltaica em relação às outras, né? É pela sua facilidade de instalação, manutenção? Primeiro, obrigado a todos que fizeram perguntas aí, tá, pessoal? Então, Lucas, com certeza esse é um dos pontos fundamentais. É de fácil acesso, o custo é bastante acessível, tem uma viabilidade enorme, o retorno do investimento é de 20% ao ano, ou seja, você tem um retorno do que você investiu em aproximadamente 5 anos, e é seguro. Não existe investimento financeiro que te dá um retorno de 20% ao ano seguro. Então, é por isso que a energia solar fotovoltaica de micro e mini geração está tão dominante assim. E a facilidade de instalação e manutenção, com certeza, é um dos pontos. Pessoal, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, mas a gente vai fazendo as na ordem. Aí as que foram enviadas primeiro a gente vai falando. Pode colocar. Joyce Leal, por que não podemos misturar as marcas dos conectores? Porque, às vezes, um conector fabricado segundo o padrão da sua fabricante tem uma pequena diferença com o outro que vai dar uma resistência de conexão maior do que deveria ser. Isso já vai acrescentando perdas no sistema e também abrindo brecha para aquelas situações de risco, conforme eu falei. Peraí, travou. Aí a pergunta do Raima, né? Opa, Matheus, uma dúvida aqui. Ao decorrer dos anos, né, com a evolução dos equipamentos, você acredita que manterá um padrão entre conexões? Aí entra leitura dos dados, né, inversores, banco de baterias, caso houver, e etc. Só mantenha o comentário, por gentileza, que eu vou ler de novo. Repete. Aí, então. É que ele Gabriel, perguntou. você poderia. Eu acho que eu não consegui compreender. Vamos ver. Opa, É, Matheus. essa parte aí de conexões, será que não entra também um pouco no que a Joyce tinha falado, a conexão entre um e outro, mas aí ele perguntou dos inversores também. Ah, tá. Ele está falando conexões dos conectores. MC4. Acredito eu que foi isso que ele perguntou. Eu acredito que vai manter sim, porque assim, desde que eu entrei no mercado, já era esse padrão, antigamente já era também, e provavelmente vai continuar sendo, porque é um conector bastante robusto e seguro. Então não tem muito por que mudar o padrão. Próximo. Eu peço desculpas ao Gabriel Raymond se eu não consegui responder totalmente a pergunta. Tranquilo. A Joyce Leal perguntou: você acredita que o aumento no investimento de energia solar domiciliar este ano se deve à crise elétrica atual e à pandemia? Talvez em algum nível sim, porque os consumidores instalam achando que quando não tiverem energia na rede, eles vão poder ter a energia do sistema fotovoltaico, o que não é verdade, porque ele precisa da referência da rede para gerar. Se não tiver, ele não gera, ele se desliga, é uma proteção interna do equipamento. Mas eu acredito que o aumento do nível do investimento está muito relacionado com a perspectiva aí da nova implementação desse novo marco regulatório. O pessoal está vendo aí que se eles não instalarem, eles podem ficar numa regra de compensação menos vantajosa, então eles mandaram ver. Vinícius, essa vai ser a última pergunta, depois a gente encaminha por e-mail, porque é até às 4, né, que você falou. Bom, vamos então fazer só mais essa e aí. Então aí, Matheus, é o Lucas Moraes de novo, né? Você acredita que o Brasil está criando uma cultura de utilização de energia fotovoltaica? Sim, a gente tem conforme aqueles gráficos que a gente viu, né, são dados. A gente tem uma tendência bastante forte aí de crescimento e ainda mesmo que após aprovada aquela nova resolução, vai ficar um pouco menos atrativo o negócio, mas ainda vai ser um negócio bastante rentável. Então, tem sim perspectivas de continuar crescendo.
E essa utilização aí da energia fotovoltaica tem bastante também aplicação para sistemas off-grid. Conforme vão se desenvolvendo aí os sistemas de armazenamento, que ainda não são tão viáveis, mas estão começando a ficar viáveis, a tendência é estourar mesmo, de sistemas fotovoltaicos com armazenamento. E agora ele falou de cultura, né? É uma energia renovável, limpa, em parte, né? A gente sabe que tem o processo de fabricação dos módulos, mas eu acredito que o brasileiro médio está hoje muito mais consciente do que era antigamente. Então, sim. Bom, então tá. Vamos então só mais essa última e aí a gente encerra. Olá, Matheus. É o Gugu Sandro. Olá, Matheus. Ótima palestra. Atualmente, em sua função, até que ponto os conhecimentos acadêmicos lhe ajudaram e a partir de que ponto os conhecimentos profissionais o complementou para seu trabalho? Na minha formação, que é de engenheiro de energia, como a maioria de vocês que estão assistindo, a gente sabe, é uma formação bastante generalista, te dá uma base de bastante coisa, mas conhecimento aprofundado numa área mesmo, digamos assim que é de 40% a 60%, 60% profissional, 40% acadêmico. Ajudou bastante, sim, a graduação. Os nossos professores, muitos muito bons, os conteúdos são bons, a Unesp tem uma qualidade excepcional, todo mundo sabe, mas ajudou sim, ajudou muito. Mas os conhecimentos profissionais do dia a dia e da experiência é 60%. Tranquilo, então. Bom, a gente vai encerrando aqui, depois a gente vai encaminhar as perguntas por e-mail, mas a gente agradece a presença de todos, as perguntas de todos, e principalmente ao palestrante. Me desculpa te interromper. Tranquilo. É que eu fiquei com medo de você encerrar a transmissão antes de eu mandar um abraço para o pessoal da Angra. Pode mandar. Pro Dunga, pro Reciclagem, pro Hellboy, pro Dom, pro Suave, pro Muga, pra Natália, para você, Vinícius, que foi da Angra. Obrigado. Mandar um abraço também, um beijo para minha esposa, linda. E deixa eu ver, acho que só. Muito obrigado ao Unesp, ao CA e todos os envolvidos. Desculpa interromper você, Matheus. Aí eu também queria dar um adendo aí, né, para o pessoal participar também da palestra do Pedro Mariano, né, que você comentou ali no meio, né? Vai ser sexta-feira, dia 26. A palestra dele é bem interessante também, pessoal. É de empreendedorismo na área de engenharia de energia. Então, é um assunto bem interessante, né? Sim, com certeza. E é isso, pessoal. Agora à noite, às 19h, a gente vai ter conversa de biogás. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Valeu, pessoal.